Quando ele escalava um canyon em Wayne County, Utah, o inesperado acontece. E durante as 127 horas seguintes, ele precisou lutar pela própria vida. Mas de um pensamento ele estava convicto, que com apenas um pensamento lógico, ele teria a chance de sobreviver. E aí, já sabem quem é? Aaron Lee Ralston, nascido em 27 de outubro de 1975, é um alpinista, caminhante e engenheiro norte-americano. Ele ficou conhecido em abril de 2003, quando escalava um cânion em Wayne County. Em 26 de abril do mesmo ano, Ralston estava caminhando pelos estreitos desfiladeiros de Blue Joe Canyon, sozinho, quando uma pedra de meia tonelada se soltou e o prendeu, caindo sobre o seu braço direito. Ele havia se aventurado pelo deserto carregando apenas uma pequena mochila que continha uma garrafa de água, 2 burritos e alguns pedaços de chocolate. Ele também carregava consigo uma câmera de vídeo e um fone de ouvido, mas não havia levado celular, já que lá não havia sinal. O erro mais fatal que ele cometeu foi não contar a ninguém aonde ele iria naquele fatídico dia. Preso à pedra pelos próximos dias, ele sobreviveu com poucos goles de água, aproximadamente 350 ml apenas. E durante os 3 primeiros dias, tentou inutilmente mover ou quebrar a rocha que o prendia. No terceiro dia, ele já não tinha mais suprimentos. E como ninguém havia lhe procurado, ele começou a pensar como ele poderia se salvar sozinho. Já desidratado e em estado delirante, ele se preparou para amputar o próprio braço em uma parte em cima de seu cotovelo, com uma pequena faca de seu kit barato de ferramentas úteis que havia levado. Quando a faca penetrou sua pele, Ralston notou que para se libertar, ele teria também que cortar os ossos. Mas a ferramenta que ele tinha não era o suficiente para esse feito. No quinto dia, já sem água, ele foi forçado a beber a própria urina. Delirante, ele se entregou ao pior. Com uma de suas ferramentas, ele esculpiu seu nome na parede do desfiladeiro, junto com a sua data de nascimento e sua possível data de morte. Ainda ele usou a câmera para gravar um vídeo de despedida, adormecendo logo em seguida. Aaron não achou que sobreviveria àquela noite. Após acordar no pôr do sol do dia seguinte e constatar que ainda estava vivo, ele novamente ganha coragem para executar seu plano, surgindo uma ideia ainda não tentada. Já que ele não conseguia cortar os seus ossos, ele poderia quebrá-los. E assim passou a se atirar determinadamente contra uma pedra até que, depois de 1 hora, enfim, conseguiu se desvencilhar de seu membro. Em uma entrevista coletiva, Ralston contou o seguinte: eu consegui primeiro quebrar o rádio e alguns minutos depois quebrei o cubito na área do pulso. Todos os desejos, alegrias e euforias de uma vida futura vieram à tona para mim. Talvez seja assim que eu lidei com a dor. Fiquei tão feliz por estar agindo. Todo esse processo levou que Ralston perdesse cerca de 25% do seu volume de sangue. Fora de lá, ele ainda teria que caminhar por 8 quilômetros até chegar ao local onde estacionou o seu carro. Quase no fim do percurso, ele encontrou uma família holandesa que caminhava pela região, Eric e Monique Meyer, e o filho deles, Andy, que lhe deram comida e água e avisaram as autoridades. Ralston teve medo de sangrar até morrer e perdeu 18 quilos, incluindo os 25% de seu sangue. Felizmente, as autoridades alertadas pela família de Ralston quando ele desapareceu procuravam por ele de helicóptero. Ralston foi resgatado 6 horas após amputar seu braço. Eles relataram que o alpinista teve muita sorte. Se ele tivesse amputado seu braço um pouco mais cedo, ele possivelmente teria sangrado até falecer. Já se ele tivesse esperado um pouco mais, ele poderia ter morrido no local também. Na entrevista coletiva, Ralston disse: pode ser que eu nunca entenda completamente os aspectos espirituais do que eu vivenciei.
A fonte do meu poder foram os pensamentos e as orações de muitas pessoas. Posteriormente, ele foi informado que a equipe de resgate o procurou durante 3 dias, mas segundo um dos membros da equipe, seria impossível localizá-lo naquelas condições. Após o resgate, o braço e a mão dele foram recuperados por guardas florestais. Foi necessária a mobilização de 13 oficiais, além de um macaco hidráulico e um guincho para remover a pedra do local. O membro foi cremado e suas cinzas foram dadas ao sobrevivente. 6 meses depois, em seu 28º aniversário, Aaron Ralston voltou ao local do acidente e espalhou as cinzas por lá. Depois do acidente, Aaron continuou a escalar montanhas frequentemente. Inclusive, participou de uma expedição em 2008 no Chile e na Argentina. Se gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais histórias como essa. Até a próxima!